Abra sua Bíblia. No capítulo 16. Um tempo atrás, eu, pastor Macário, pastor Ezequias e também o pastor André, nós meditamos em todo esse livro de Atos. E hoje a gente vai estar refletindo um pouco sobre esse capítulo. Vamos estar focando no versículo 6 até o verso 12, em especial. Mas eu estarei trazendo também um contexto e como se formou essa igreja que nós conhecemos como a igreja que Paulo escreve a carta aos Filipenses, essa igreja que existiu, passou a existir em Filipos, justamente por conta desse contexto aqui, da ida de Paulo, Silas, Timóteo, juntos ali nessa empreitada. Então a igreja em Filipos surge justamente aqui neste capítulo, e nós podemos perceber isso. Tá? Então Atos capítulo 16, verso 6 até o verso 12. Diz assim o texto: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor já tem falado ao nosso coração, e que o Senhor, ó Deus, esteja tomando toda a nossa atenção para refletirmos um pouco mais sobre a Tua palavra. Captura o nosso coração, Senhor. Tira as distrações, ó Pai, da nossa mente. E esteja, ó Deus, através do Teu Espírito, testificando a Tua verdade e cravando ela no nosso coração. Por favor, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. O título é este: o início da igreja em Filipos. Nós estamos aqui num contexto onde, a nível de introdução, para os irmãos compreenderem melhor, nós estamos aqui após um momento em que houve um concílio em Jerusalém. O capítulo 15 vai falar sobre isto. E Paulo, então, aqui está focado em empreender uma viagem missionária, a sua segunda viagem missionária. E ele, então, chama junto de si Barnabé e solicita a ele, diz a ele: olha, vamos visitar os nossos irmãos por onde passamos, nas cidades onde anunciamos o Evangelho, e vamos lá fortalecer a vida destes irmãos. Muito bem, este era o princípio, o propósito inicial: fortalecer as igrejas que Paulo havia, e junto com a sua comitiva, haviam inaugurado, formado na sua primeira viagem missionária. Mas então nós vamos perceber, aqui no capítulo 15, em que acontece algo inusitado. Paulo e Barnabé entram num conflito. E eles então, nesse rompimento que houve entre eles. Por que o rompimento? Porque Barnabé queria levar o jovem João Marcos e Paulo foi contra. Foi contra por quê? Porque João Marcos havia deixado eles na mão em um determinado momento de uma viagem que eles fizeram. E Paulo então falou: olha, não dá para contar com esse garoto, vamos deixar ele aí. Porém, Barnabé, ele não aceitou isso e ele quis dar uma segunda oportunidade para João Marcos. Mas houve esse rompimento então. E o que aconteceu? Paulo prosseguiu viagem,
só que ele chamou Silas para ir com ele, e Barnabé também prosseguiu viagem, só que ele foi para Chipre, e levou João Marcos para cuidar de João Marcos. E me parece, e é óbvio, que o texto lá, já na carta que Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda, capítulo 4, verso 11, vai nos informar que Paulo solicita a presença de João Marcos. Não é? Ou seja, tudo indica que João Marcos havia aprendido, não é? Ou amadurecido, não é? E agora Paulo reconhece que ele era útil junto deles. O que está acontecendo aqui? Paulo, como eu disse, queria fortalecer os irmãos nessa segunda viagem que ele está empreendendo, agora com Silas, e depois você vai ver um pouquinho antes, aqui no final já do capítulo 15, você vai ver ele se deparando ali, onde ele chama também para junto dele Timóteo, né? E a gente vai perceber isso lendo o texto, já no capítulo 16, não é? Quando ele chega em Derbe, Listra, e ali há um discípulo chamado Timóteo, então ele passa a estar junto dessa comitiva. E por que eles queriam fazer esse fortalecimento, ou trazer esse fortalecimento àqueles irmãos? Porque justamente no concílio, no capítulo 15 em Jerusalém, houve uma resolução ali, aonde os gentios não precisaram mais se submeterem às práticas judaicas. Então, Paulo e Silas têm um documento em mãos, dizendo, olha, vocês não precisam mais se preocupar com a imposição do judaísmo sobre vocês. Foi decidido que vocês não precisam mais observar as leis judaicas no sentido de cerimônias e nem tudo aquilo que o judaísmo traz. E eles só fazem uma observação. Vocês só precisam se abster das coisas sacrificadas a ídolos, que isso é tranquilo, não é? É até correto em fazer. A decisão também, olha, não comam mais carnes de animais sufocados e saiam da imoralidade sexual. Isso vocês não podem praticar. Mas sobre o judaísmo vocês podem abrir mão. E aí, amados, trazendo esse contexto, é muito interessante pensar na pluralidade da igreja. Quase que não saiu, né? Pluralidade. Acertei? Pluralidade. Até é bom de falar agora. A pluralidade da igreja é muito interessante desde o seu início. Porque você vai ver os apóstolos sendo diferentes uns dos outros. Confere. Nenhum era igual ao outro. Não é? Pedro diferente de João e tudo mais. Nós vamos ver aqui Paulo completamente diferente de quem? De Barnabé. Enquanto Paulo, né, aquele empreendedor, não é? Aquele cara, é uma máquina, não é? E é focado. Barnabé, não, vamos saber, olha, tem alguém ali precisando de uma ajuda. Paulo, vamos parar um pouquinho. Não vou parar, vamos seguir. Não, então eu paro e tal, vou cuidar aqui, né, de João Marcos. Até o próprio Paulo foi cuidado por ele. Não é? A gente vai ver isso no início da caminhada de Saulo. Não é? A igreja tem essa pluralidade. Não é? Nós vamos ver agora, não é, essa questão em que o cristianismo vem dentro do judaísmo. Só que agora as fronteiras se abrem aos gentios. Amados, como é interessante pensar nessa pluralidade da igreja. Não é? E aqui a igreja de Filipos também não foi diferente disso. Nós vamos encontrar nesse texto todo aí, depois você leia em casa, você vai ver, e a gente vai pontuar alguma coisa, de que você vai ver que ali tinha Lídia, que era uma empreendedora, né? Alguém de dinheiro, de recursos. Nós tinha ali naquela igreja, né, em Filipos, sobretudo ali, você tinha uma pessoa, uma jovem possessa, que foi liberta desses espíritos malignos. A Bíblia não diz se ela foi salva, mas o espírito saiu dela. Isso aconteceu. E nós vamos ver aquele carcereiro, né, alguém que trabalhava para os romanos, que tinha, não é, o imperador como Deus da sua vida.
Olha que pluralidade, não é? Tão grandiosa. Por isso, amados, que a grande ideia, pode dar um clique aí, por favor, Mateus, que eu pensei nesse texto, ou nessa porção que eu quero trazer para vocês, que a igreja é conduzida por Deus, atraindo pessoas distintas, utilizando estratégias dos seus servos fiéis. Essa é a grande ideia que eu encontro aqui. E o primeiro ponto é esse: Deus é quem conduz a nossa vida. Deus é quem conduz a igreja e Deus é quem conduz a nossa vida. Não tem como fugir dessa verdade. Embora, queridos, a realização da igreja, ou o modus operandi dela, seja na terra, os planos e sua condução é estabelecida nos céus. Embora você tenha vivido ou está vivendo a sua vida aqui neste mundo, entenda de que os planos e propósitos para a sua vida já são forjados na eternidade. Desde que você nasceu ou antes mesmo de você nascer. Deus estabelece todas as coisas. Por isso que, embora façamos planos e tenhamos as estratégias, a gente vai ver daqui a pouco sobre elas, mas elas não serão executadas se Deus não estiver autorizando. E Provérbios 16, 9 é muito interessante, porque você vai lembrar comigo que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Mas o Senhor dirige os seus passos. A agenda de Paulo foi mudada pela agenda de Deus. Você já teve a sua agenda mudada pela agenda de Deus? Como é impressionante isso. Por mais que você queira que a sua agenda se encaixe dentro daquilo que você quer, mas se você é de Deus e se Deus tem algo realmente na tua vida, pode ter certeza de que Ele vai fazer de alguma forma as coisas mudarem. Paulo queria ir para onde, amados? Para a Ásia, mas Deus queria ele na Macedônia. E a Macedônia era a Europa. E o verso 6 vai nos falar isso, né? Percorrendo essa região, Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo. Olha por quem que ele foi impedido. Pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia. Ele queria ir para lá, mas Deus disse não. Não. Às vezes, amados, a condução da nossa vida caminha na contramão dos nossos planos. E isso acontece. E nessa hora nós precisamos parar e refletir sobre os planos de Deus, que são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Os seus planos, sobretudo, também. Por quê? Porque Deus ele tem um olhar abrangente. Você está vendo a sua história, você está vendo o ano de 2019, e se a sua memória é boa, você consegue pensar um pouco para trás. Não é? Tem alguns que conseguem até pensar o que fazia quando tinha 3, 4, 5 anos. Essa é uma memória legal, eu não lembro de nada. Não é? Mas daqui para frente você não sabe de nada, de nada. Você não sabe se você vai pegar um resfriado. Você não sabe se você vai encontrar com alguém. Você não sabe o dia que você vai partir daqui para melhor. Nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus tem um olhar abrangente para toda a história. Quando Ele olha para nós, Ele vê toda a história. Isso é muito interessante de pensar. Por isso, que eu não sei se você já pensou nisso, e se você não pensou, pense. Passe a olhar para a sua história num plano maior. Por exemplo, está enfrentando uma doença? Pense o que Deus está fazendo na tua vida para que outros sejam de repente alcançados por conta disso. Pense, se você está passando por uma situação difícil na sua vida, observe se Deus não está de alguma forma querendo que você potencialize isso para que outros sejam alcançados por essa verdade. Porque é interessante pensar nisso, se Paulo, conscientemente,
Ou melhor, Paulo, eu acho que se ele conscientemente soubesse do que esperava ele em Filipos, talvez Paulo iria para lá mesmo assim. Mas eu e você talvez iríamos pensar 2, 3, 4 vezes. Porque, amados, por que Deus queria levar Paulo até a Macedônia? Lá na Europa. Porque a Europa foi a maior potência na expansão do Evangelho para o mundo inteiro. Mesmo as injúrias que Paulo enfrentou ali, mesmo os açoites que Paulo enfrentou ali, apesar de tudo isso que Paulo, Silas, Timóteo e todos os que estavam com eles enfrentaram ali em Filipos, houve um propósito maior de Deus para alcançar, primeiro, esses 3 personagens que eu citei, depois, o mundo inteiro. Olha que fantástico. Pense na sua vida como potencial para mudar realidades, não só sua, mas aqueles que estão ao seu entorno, aqueles que estão na sua cidade. E quem sabe Deus quer te levar o seu testemunho para o mundo inteiro. Isso é fascinante pensar. Isso é fascinante. A Ásia pode ter sido o berço aonde os judeus e todo o povo ali conheceu, né, Deus e o Evangelho veio, mas a Europa foi aquela que expandiu o Evangelho a todos os lugares do mundo. Hoje nós estamos aqui reunidos como igreja, graças a Deus, e pelo que Ele fez aqui através da vida de Paulo e Silas. Você consegue pensar isso? Se a Europa não tivesse sido alcançada aqui, o que seria de muitas nações? Vale a pena sofrer pelo Evangelho, porque nós não temos dimensões do que isso pode acontecer para outras pessoas. Isso é fantástico, amados. Agora, é muito interessante também pensar de que Deus sempre nos alerta com relação à sua vontade para o cumprimento dos seus desígnios. O verso 10 vai falar isso. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos ler o 9, porque o 9 fala sobre a visão. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ajuda-nos. Paulo teve aqui uma visão, talvez um sonho, quem sabe, talvez um despertamento. Mas o mais curioso é o que eu quero ressaltar com você, aí sim no verso 10, porque quando Paulo teve esse alerta de Deus, quando Paulo teve essa visão de Deus, o texto diz que ele imediatamente procurou partir para o destino a qual essa visão havia apontado. E mais do que isso, ele já então concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vemos em Paulo, queridos, uma percepção espiritual grandiosa, tremenda até. Nós temos falado na IBD sobre oração. Nós temos visto de que Deus se revela, ou revela a nós coisas maravilhosas quando nós estamos tendo uma vida de oração. Nós devemos orar, amados, orar incessantemente, orar, até que nós não tenhamos mais voz e não escutemos mais a nossa voz e passemos a escutar a voz de Deus. Esse é o intuito da oração, é nos fazer ouvir a voz de Deus e obedecer. Você tem escutado a voz de Deus? Você tem entendido o que Deus quer fazer através da sua vida? Nós estamos em missão, não podemos esquecer disso. Nós estamos em missão e a missão não para. E a missão não para. Existem 2 atitudes que eu quero ressaltar com você nessa noite. 2 atitudes que nós precisamos considerar. A primeira atitude é a atitude de Jonas.
Jonas, ele recebe uma ordem de Deus e faz o quê? Desobedece. Mas nós temos Paulo, que é o outro exemplo, que ele recebe uma ordem de Deus e obedece. Nós sempre estaremos nessas duas situações. Escutamos a voz de Deus e obedecemos, ou escutamos a voz de Deus e não obedecemos. Agora, tanto a obediência de Paulo quanto a desobediência de Jonas não mudou a vontade de Deus. Percebe isso? Agora, qual é a diferença? O que, sabe, a gente pode tirar de lição sobre isso? A lição é a seguinte: a desobediência desencadeia frustração. Porque Jonas e fez o que Deus quis, mas ele sofreu uma tempestade, foi parar no ventre de um grande peixe, murmurou lá quando Deus dá um refresco para ele, e então aquela árvorezinha pequena, ela é consumida, e ele começa a blasfemar. Frustração. Mas Deus cumpriu o propósito dele. Agora, olha que interessante, quando Paulo, ele então decide obedecer, ele mesmo em meio às situações difíceis que ele enfrentava, ele não perdia a sua esperança, ele não perdia a sua satisfação, ele tinha satisfação plena no Senhor. Como é possível você ser preso e na prisão você cantar e orar? Como é possível isso? Às vezes nós temos uma dor de cabeça e a gente fica em casa lamentando. E é uma confissão minha, de pecado meu, homem. Geralmente os homens, né? Tem uma coisinha e já parece que vai morrer. Às vezes meu Deus, é hoje que eu morro? É hoje que é a minha partida? É uma enxaqueca que você tem, é uma dor no estômago, uma dor de coluna, né? Você tem que trabalhar a sua mente para não dar vazão a esse tipo de pensamento doido da nossa cabeça, não é? Mas nós só iremos, queridos, suportar as aflições desse mundo quando nós entendermos que a nossa satisfação plena é o Senhor, de uma vida de obediência a Deus. Uma vida de obediência ao Senhor. É isso que traz satisfação. Agora, é imprescindível nós pensarmos o seguinte: fazer o que Deus nos direciona, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, fazer e cumprir a cartilha certinha de Deus, não lhe isenta de passar por tribulações. Isso é importante pensar, porque a gente tem vivido um tempo onde as pessoas acham que tudo tem que sair certinho dentro do planejado, que você não pode sofrer nada, que se você é servo de Deus, você não pode passar por aflição, se você é servo de Deus, você não pode ficar doente, se você é servo de Deus, não pode ter uma doença, ou você não pode ficar desempregado, ou você não pode ver portas se fecharem, ou você não pode viver alguma situação de escassez. Olha só, amados, Paulo já em Filipos, ele então é levado preso, ele vai primeiro à praça pública, ele lá na praça pública, ele é açoitado, ele teve as suas roupas rasgadas, e ele foi preso como um criminoso, e foi colocado no calabouço, e amarrado os seus pés. Fazer a vontade de Deus não é sinônimo de tranquilidade. A gente precisa aprender isso. E talvez você já tenha questionado Deus sobre essa questão. Não é nem errado você fazer isso. Deus conhece o nosso coração. Mas é muito bom quando você entende de que a sua satisfação, estando no Senhor, você pode olhar para o alto e saber que é de lá que vem o seu socorro.
Você pode dobrar os seus joelhos no secreto do seu quarto e saber que Deus está com você o tempo todo. Que Ele jamais lhe abandonou. E melhor do que isso, jamais Ele vai lhe abandonar. Ele é o nosso socorro presente no meio da angústia. É Ele que traz alívio à nossa alma carente. Não se desespere, porque a última palavra sempre será do Senhor. E a última palavra dele foi: está consumado, está pago, você é meu, nós somos do Senhor. A cruz proporcionou isso para cada um de nós. A graça maravilhosa alcançou a nossa vida e alcançou a casa de muita gente aqui. Isso é maravilhoso. Olhar para a cruz, olhar para a obra de Cristo, olhar para o que Ele fez por nós, isso traz esperança ao nosso coração. Isso traz esperança à nossa vida. Nós iremos aprender na carta de Paulo aos Filipenses, de que nós podemos nutrir sim a alegria, mesmo em meio às adversidades. A gente vai ver isso nessa carta. Segundo ponto. Deus conduz a nossa vida, mas Ele não anula a nossa participação. É muito interessante pensarmos sobre isso. É muito importante pensarmos sobre isso. Deus mandou Paulo ir para a Macedônia. E preste atenção, Deus não falou para ele ir para Filipos. Deus não falou qual cidade era para ele estar. Mas Deus fala para ele, em visão, vai para Macedônia. E Paulo escolhe a cidade de Filipos. Ele poderia ter escolhido outra cidade da Europa. E por que ele escolheu Filipos? Porque Filipos, queridos, era uma cidade estratégica e foi alvo até mesmo do rei Filipe II, que foi o pai de Alexandre o Grande. Ele invade aquela cidade e toma a cidade para ele. Por que ele fez isso? Porque ele via ali em Filipos, que antes de ser Filipos, o nome da cidade era Crenides, se transformou em Filipos por conta do rei Filipe, não é? E essa cidade, então, Crenides, era uma cidade em que existia um morro, uma montanha grandiosa nela, em que separava o Oriente do Ocidente. Muita gente da Ásia ia para Filipos justamente para negociar. Lídia era uma dessas, uma mulher asiática, que foi para lá para fazer negócios. E se ganhava muito dinheiro lá. Nessa época aqui de Paulo, já tinha se encerrado a questão do ouro, da prata, mas lá foi uma terra em que foi tirado muitas substâncias valiosas, como o ouro, prata e tantas outras coisas. O próprio nome Crenides significa fonte. Era uma cidade de muitas fontes de águas. Então, queridos, era uma cidade estratégica. Paulo vê isso, Paulo enxerga isso. E alcançar Filipos, então, era abrir uma porta de evangelização para o Oriente, para o Ocidente. Ásia, Europa e tudo mais. Por isso que Deus mandou ir para Macedônia e por isso que Paulo escolhe Filipos. E aí nós vamos perceber, verso 12, de que ele então, o 11, não é? Eles navegaram de Troade, seguiram em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali eles foram para Filipos, cidade da Macedônia. E aí o texto já nos diz a importância dela, é a primeira do distrito e colônia. Ou seja, era uma cidade, era um local onde era considerada como a primeira, não só de ser primeira de região, mas ser primeira em expansão. Ser primeira aqui também significa que ela era grande, movimentava um grande número de pessoas na sua cidade. Então rapidamente, após uma guerra que aconteceu ali,
e sobretudo onde Otávio ali e um outro camarada chamado, eu anotei o nome do cidadão aqui, a vitória de Otávio, né, sobre os seus inimigos. Eu não anotei o outro não, mas essa vitória ali, ela culminou então um pouco mais adiante daquela região ser uma colônia romana. Ou seja, era uma cidade grega, mas colonizada pelos romanos, e que tinha influência dos asiáticos e de outras partes do mundo inteiro. Então, amados, era uma cidade importante, tinha muitos personagens. Eu quero entrar em detalhe agora sobre como o Evangelho alcançou ali aquelas pessoas. E Paulo enxerga então em Filipos uma cidade então preparada para receber o Evangelho. Em Filipos, Paulo se depara com 3 tipos de pessoas diferentes. Como eu disse, Lídia, uma asiática, a jovem era uma escrava grega, que ela era da região, e o carcereiro era romano. Ou seja, ele trabalhava para o Império Romano. Então nós temos ali uma empresária, uma escrava e um oficial romano, um funcionário público. São 3 pessoas de culturas religiosas diferentes. Aqui a gente está entrando, queridos, na palavrinha que eu me embolei no início. Pluralidade. Diversidade, né? Há diversidades. Culturas religiosas diferentes. Lídia era prosélita, ou seja, uma gentia que vivia a cultura religiosa dos judeus. A gente vai ver de que ela era uma pessoa até piedosa, mas ela seguia o judaísmo. E o texto vai dizer que quando Paulo encontra-se com ela, a partir do verso 16, nós vamos perceber de que ali ela tem um encontro com Cristo verdadeiro. E ela deixa o judaísmo e passa a ter agora o cristianismo sobre a sua vida. Nós temos a escrava, que ela vivia no misticismo, comprometida com os demônios, ela vivia possessa. Olha as realidades religiosas, culturais e religiosas desse povo. E o carcereiro, como eu disse, ele acreditava que César era o Senhor, era Deus. Então, olha só que diversidade nós encontramos aqui. E Paulo no meio de tudo isso. Agora, é muito importante ressaltar que Paulo usa a melhor e mais eficaz estratégia em Filipos. Alguém pode me dizer qual foi? Um de cada vez para não dar confusão. A maior e melhor estratégia que Paulo usa em Filipos é a oração. É a oração. É encantador pensar nesse texto e ver isso. Fazer essa análise de que a oração esteve na base de tudo aquilo que aconteceu em Filipos. No lugar de oração que Lídia foi convertida. Versos 13 a 15 vai falar sobre isso. Em outro momento, no mesmo lugar, essa jovem foi liberta dos demônios. Versos 16 a 18 vai falar sobre isso. Foi também depois de um tempo de oração dentro da prisão que o carcereiro conheceu a salvação. Versos 25 a 34. Meus amados, a melhor forma, a melhor estratégia de viver a sua vida é sobre oração. É sobre oração. Agora é interessante ver esse episódio com o carcereiro, os milagres que aconteceram ali. E não foi um só não, hein? Após a oração acontece um terremoto. E o texto diz que é um terremoto grande. E sacudiu os alicerces da prisão. Tem alguns alicerces de algumas casas por aí que têm sido sacudidos e têm caído. Você imagina um terremoto de uma proporção grande como essa, e só abrir as portas da prisão. Não derrubou teto, não derrubou parede, não matou ninguém. Isso foi um milagre ou não foi? Um milagre grandioso. Só as portas foram abertas. Você já viu algum preso, olha outro milagre, algum preso ficar imóvel após terem oportunidades claras de fuga? Você já viu isso acontecer? Aqui aconteceu. Outro milagre extraordinário. Extraordinário.
Meus amados, queridos irmãos, quem fundou a igreja em Filipos foi Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que conduziu todo o tempo. Paulo teve que apenas tomar as estratégias necessárias. Nós estamos incumbidos de entender que é Deus que faz todas as coisas acontecer, mas nós temos que dar o primeiro passo. Eu lembro do povo saindo do Egito, voltando, junto com Moisés. Eu sempre lembro desse texto. E aí, atrás está um grande exército de Faraó, na frente está o mar, do lado montanhas, e Moisés ora. E agora? O que Deus diz para Moisés, amados? Diga ao povo que marchem. Coloca o pé na água, que a coisa vai acontecer. Nós temos a direção de Deus, mas Deus não vai vir aqui andar no nosso lugar. Você, às vezes, quer ser um missionário, mas se você não começar a se preparar para isso, Deus não vai descer lá da glória dele e vai vir aqui te dar um empurrão. Ele já tem feito isso, não é? Através do seu Espírito. Porque o próprio Senhor Jesus disse que não estaríamos sós, o Espírito iria ficar conosco, nos conduzindo. Nós não podemos perder o foco de fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Se você não orar, o seu pai não vai orar por você. A sua mãe não vai orar por você. Seu filho não vai orar por você. Se você não orar, você vai deixar de ter experiências marcantes com Deus. Você tem que fazer a sua parte. E o mais emocionante nesse relato do carcereiro é que ele acreditava que o imperador era Deus e agora ele faz a seguinte pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Isso é impressionante. É o maior milagre que um homem ou uma mulher pode ser submetido. É o milagre da salvação. E Paulo fala para ele o quê? Apenas creia. Creia em Jesus Cristo. Agora é chocante isso, porque Deus operou um milagre físico ali, através de um terremoto. Deus operou um milagre moral ali, ninguém fugiu. E Deus operou um milagre espiritual, a conversão daquele homem. Isso é fantástico. E aquele homem então, agora salvo, redimido, ele então, com as mesmas mãos que ele mesmo açoitou Paulo e Silas, as mesmas mãos agora cuidam de Paulo e de Silas das suas feridas. É o Evangelho que faz isso. É o poder de Deus que faz isso. Ele lava os seus vergões. E ele faz isso aonde? Na sua própria casa. Ele leva para a sua casa. Ele leva para a sua casa, para o seu lugar de intimidade, para os seus. Só um milagre pode fazer isso. Agora, outra coisa interessante que a gente precisa ressaltar nessa primeira igreja na Europa. Os primeiros convertidos da igreja em Filipos foram alcançados de forma peculiar. Olha aí, que interessante pensar nisso. O Hernandes Dias Lopes vai te falar que com Lídia, o evangelho a alcança de forma calma e serena. Foi num lugar de oração, e ali ela escuta Paulo, e ali ela é convertida. Tem alguns irmãos que vêm para Cristo dessa forma. A gente vai ver a escrava, o evangelho a alcançou enquanto ela estava nas garras do diabo. Ela era um capacho nas mãos dos demônios. Ela era explorada pelos demônios e pelos homens, não é? Porque a prisão de Paulo e Silas foi justamente por conta dessa expulsão ali. E aquela menina passou a não dar mais lucro para esses senhores que subjugavam ela. Porque ela fazia adivinhações, aquela coisa toda, isso gerava receita para esses homens. Paulo, então, libertando essa mulher no poder de Cristo, do Espírito Santo, eles então começaram a ir contra Paulo, contra Silas e tudo mais.
ela então teve essa experiência dramática, bombástica até. E o carcereiro, o evangelho o alcançou no meio de um terremoto, à beira de um suicídio. Tem alguns que vêm para Cristo assim, não é? À beira de um suicídio, está prestes a morrer, se jogar da ponte. Quantos testemunhas a gente escuta sobre isso? No leito de morte, por exemplo, a pessoa ali recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Alguns o Senhor tira da situação, outros o Senhor leva, mas leva salvo, não é? Leva salvo. Olha essa pluralidade acontecendo na igreja em Filipos. E aí o capítulo termina lá com Paulo e Silas sendo soltos, lá no verso 40, não é? Eles são retirados do cárcere, eles vão para a casa de Lídia, eles veem os irmãos ali, eles os confortam um pouco mais, e eles então partem, vão embora. Tudo indica, amados, e tudo nos leva a crer nisso, de que essa igreja começou, o início dela foi justamente na casa de Lídia. Lídia, que então tudo começa ali. Muitas igrejas são formadas em casas, não é? A Ibacem teve o seu início numa varanda de uma casa, ali na rua de Vinéia. Então a igreja em Filipos, ela teve todos esses desdobramentos, não é? E com pessoas das mais diversas, entendendo, amados, de que quem conduziu todas as coisas em todo o tempo foi o próprio Deus. Mas Deus usou de homens fiéis a Ele para ter estratégias corretas, adequadas, para se alcançar o propósito final, que era o propósito do próprio Deus. E eu quero, à luz dessa explanação, fazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira dela é a seguinte: esteja atento à voz de Deus. Preste atenção, num mundo onde os ruídos têm guiado muitos cristãos ao engano, se você é servo de Jesus, sua vida é conduzida pelo Espírito Santo dele. Esteja atento à voz de Deus, amados. Tem muitos ruídos por aí, tem muitas filosofias por aí, tem muitas crendices por aí, que tem conduzido muita gente boa a viverem situações lastimáveis. João 3, verso 8 vai dizer que o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Quem conduz a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Se você não sabe o que fazer, pare. Não faça. Não faça. Espere, aguarde Deus falar com você. Espere Deus falar com você. Segundo, a gente precisa compreender que somente através de uma vida de oração que conseguiremos entender o agir de Deus e até mesmo ver os seus milagres. Sabe por que às vezes a gente não consegue entender os propósitos de Deus para a nossa vida? Porque está faltando intimidade com Ele. Amados, nós temos refletido isso, como eu disse na EBD, e isso tem mexido muito comigo. Falta-nos tempo para fazer tanta coisa. A gente às vezes acha que 24 horas não é suficiente. E a gente, ao invés de repensar a nossa agenda sobre os nossos compromissos, a gente tira hora justamente da nossa vida com Deus. E a gente conversou hoje pela manhã, mas como é que é isso? Aí é a experiência sua com Deus, qual é o momento que Ele vai proporcionar para você, né? Qual é o momento exato, qual é o período, enfim, Calvino fala algo interessante sobre isso. Ele diz assim, a oração não pode ser realizada sem disciplina. Ele escreveu: se não fixarmos certas horas do dia para a oração, ela escapará facilmente da nossa memória.
É aquela questão, se a gente, eu vou deixar para depois. Para depois, aí você chega, não, na hora de dormir, é a hora que eu vou ter tempo com Deus. Aí quando chega na hora de dormir, você está o quê? Cansado. Aí você faz aquela oração, aquela oração de término mesmo de noite, né? Senhor, abençoa a minha noite, me dá um sono tranquilo. E você nem termina, já cai e dorme, não é? E a gente vai vivendo a vida assim, amados. A vida assim. E aí não adianta a gente querer ver o agir de Deus, a gente ver o que Deus está fazendo, a gente ter, direção de Deus para a nossa vida, se a gente não tem intimidade com Deus. Fica difícil. E aí, para te ajudar, e Calvino fala isso, né? Ele prescreveu 4 regras para uma vida de oração fervorosa. Eu não vou entrar em detalhes, só vou citar. Primeira regra, um senso sincero de reverência. Isso aqui é muito interessante, muito importante. Não é? Quando nós temos reverência, eu falei que não ia entrar em detalhe, mas só esse detalhe. Quando nós temos uma real reverência pelo Deus Altíssimo ao qual nos chamou para Ele, a gente vai ver que a necessidade, ela é urgente. Não só pela nossa necessidade, mas por uma necessidade de ter uma vida de adoração a Ele, que é grande, que é poderoso, que nos tirou da onde nos tirou, que nos chamou para si, que nos ama independente do que fazemos. Olha só. E por aí vai. O segundo, ele fala que nós precisamos ter um senso sincero de necessidade e arrependimento. É você entender de que oração não é uma opção que você tem. Oração não é uma possibilidade no meio de tantas outras. Oração é a sua vida. É a minha vida. É isso. E dentro dessa vida de oração, há o arrependimento, porque Deus nos conduz nesse sentido. O terceiro, um senso sincero de humildade e confiança em Deus. É no tempo de oração que você confia mais ainda no Senhor. De você depositar o seu coração, a sua alma, se quebrantar na presença dEle e dizer: Deus, eu não posso, mas Tu podes todas as coisas. Deus, eu não consigo permanecer, mas Tu me dá forças para conseguir. Deus, está difícil, é um nevoeiro que eu estou passando. E é na oração que você se apresenta diante de Deus com um coração sincero e diz tudo isso para Deus, e um alívio vem imediatamente. Você tem vivido isso de experiência pessoal com Deus, amado? E quarto, um senso sincero de esperança confiante. Quando nós nutrimos essa vida de oração, essa vida de, quebrantada, humilhada diante do Senhor, nós compreendemos que tudo ao nosso entorno obedece à voz poderosa do nosso Deus. Nós começamos a entender de que a nossa vida é conduzida por Ele e nada foge dos seus propósitos. Terceiro, Deus estabeleceu sua igreja na terra, porém ela tem vivido um tempo de menosprezo. Meus amados, isso aqui é uma realidade que dói o nosso coração. Esse tempo tem sido marcado pelo menosprezo, pela indiferença em relação à igreja do Senhor. Tem muita gente se levantando contra a igreja de Jesus Cristo. Tem muita gente trazendo, ideologias contra a igreja de Jesus, amados. A igreja foi estabelecida por Deus, não foi pelos homens. É óbvio que a igreja do Senhor militante aqui na terra, ela ainda está em um tempo, né, de aprimoramento. Ela está ainda sendo aperfeiçoada. Mas não é por isso que as pessoas podem simplesmente menosprezar a igreja. Tem muita gente olhando para os homens que estão na igreja com seus defeitos. E Deus manda a gente olhar para a igreja como a noiva de Cristo, que está sendo adornada.
Hebreus 10, 25 diz que nós não podemos deixar de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. É o contrário, quanto mais a gente vai, chegando próximo do retorno de Cristo, mais eu tenho que estar na igreja. Mais eu tenho que viver a igreja. Mais eu tenho que estar junto com os irmãos, em congregação. É propósito de Deus. Se não há propósito de Deus na igreja militante, a gente tem que rasgar o Novo Testamento todinho. E abrir mão de todo o Novo Testamento. Quarto, precisamos parar de categorizar quem Deus pode salvar. Tem gente que não se acha bom o suficiente para ser salvo por Deus. Mas isso é a maior verdade do mundo. Nós exatamente não somos bons mesmo. Tem gente que coloca empecilhos para se aproximar de Deus porque acha que Deus não vai aceitá-lo. Isso é a maior mentira na face da terra. Eu vou ler um texto que fala sobre isso. E tem outra coisa. E aí eu quero também falar para aqueles que já estão na caminhada. Nós, às vezes, também categorizamos quem Deus pode salvar. A gente menospreza. A gente menospreza o traficante. A gente menospreza o homossexual. A gente menospreza o índio, o negro, o andarilho. Isso é fato, amados. Nós não podemos menosprezar isso, nós não podemos categorizar, melhor dizendo, quem Deus pode salvar, porque Ele salvou você, homem e mulher miserável que era. Por que hoje às vezes a gente, faz isso? A gente esquece de onde Deus nos tirou. Um orgulho bobo, que às vezes invade o coração de muita gente, achando que é bom, que toca bem, que prega bem, que canta bem para Deus, mas o coração totalmente distante do Senhor, se achando autossuficiente, menosprezando as pessoas, menosprezando o irmão, deixando de falar, falando mal. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha o que Lucas fala, capítulo 5, verso 32. Jesus falando: eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Se você acha que não é bom para Deus te aceitar, esse texto aqui é para você. Se você acha um pecador, é você que é o alvo de Deus. É você. E para aqueles que acham que são autossuficientes, depois de terem sido alcançados, esse texto continua a nos lembrar: justo só existiu um, que foi Jesus, ou que é Jesus. Nós continuamos no mesmo nível, sempre abaixo de Deus, o tempo todo abaixo de Deus. Se não fosse Deus na nossa vida, queridos, nós iríamos fazer atrocidades que a gente nem imagina. Nós não podemos esquecer que a igreja é lugar de gente regenerada e não de gente perfeita. Todo mundo que teve um encontro com Cristo aqui foi regenerado. Isso significa que não há perfeição, nunca houve e nunca haverá. Repito, perfeito somente Jesus. E por último, Deus direciona nossas vidas, mas Ele não corta nossas pernas. Isso aqui é verdade. Existem coisas que Deus quer que você faça, que você tome uma iniciativa. Ele vai direcionar, sim, Ele que está conduzindo todas as coisas, sim, mas isso vai convergir com a sua posição e postura dentro desse plano maior de Deus.
Aí eu só vou citar um texto que eu gosto muito, que é de Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Percebe? Deus manda, mas o esforçar é de quem? Foi de Josué. Ter bom ânimo, quem tem que ter? Josué. Quem não tem que temer? É Josué. E nem se espantar, Josué. Por quê? Porque Deus era com ele. Por onde? Por todos os lugares onde ele estiver andando. Deus cuida de você, aqui, aonde você vai, no trabalho, no seu tempo de férias, em qualquer lugar. Deus está cuidando dos seus, o tempo todo. E Deus requer de nós apenas uma coisa: obediência. Obediência. Isso me faz lembrar uma ilustração que eu creio que você já conhece, que é sobre o menino e o imperador. O menino estava sentado junto ao portão que dava acesso à propriedade de seu pai. Quando Napoleão, esse mesmo, Napoleão, se aproximou com seus homens, com toda aquela pompa, e queria cruzar aquela propriedade. Porém, o menino fez o quê? O impediu. Aquele menininho, né, tranquilo. E chegou então Napoleão com seus cavalos, carruagens, toda aquela pompa, e foi impedido pelo menino. Zangado, o imperador gritou com ele: menino, eu sou o Napoleão Bonaparte, o imperador. Abre este portão. Aí, muito educado, o menino tirou seu chapéu humilde e perguntou: o senhor vai querer que eu desobedeça a meu pai? Esse portão está fechado. Aqui ninguém passa, conforme o meu pai determinou. Napoleão então virou-se para os seus generais, seus guerreiros, seus soldados e disse: dei-me 1000 homens como este, e conquistarei o mundo todo. E foi-se por outro caminho. Se essa história é verdade ou não é, não vem ao caso. Mas o fato é, o que importa é obedecer a Deus. Se Deus está te chamando hoje, está te chamando hoje para uma conversão, para, sabe, você vir para Ele, obedeça. Obedeça. Se Deus está mandando você hoje sair dessa vida promíscua que você está vivendo, ou tem vivido, vem para Ele. Se Deus está mandando você hoje se comprometer mais na oração, obedeça. Se Ele está mandando você hoje se comprometer com missões, com a igreja dEle, obedeça. Porque é melhor obedecer a Deus do que ficar sujeito às intempéries deste mundo. Abaixe sua cabeça, vamos orar.